aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Já vou começar me explicando aqui, dizendo uma coisa pra vocês, ó. A aula de hoje está sendo gravada no estilo vlog, ou seja, mostrando toda a realidade aqui. Só a única coisa que não vai acontecer é que eu não vou sair daqui. Porque, né, por motivos óbvios, todo mundo lembra que eu tô de mudança, é por isso, inclusive, que a aula está sendo gravada. E não tem espaço livre aqui para eu conseguir gravar a aula de vocês. Então eu tô gravando aqui no quarto, tá um pouco mais vazio já. Vamos direto para a aula depois das explicações. A gente começa hoje aqui o capítulo 2, a unidade 2, na verdade, de vocês, que começa lá na página 36 para quem vai acompanhar pelo módulo. E a gente agora vai começar a trabalhar em cima daqueles conceitos que a gente veio pegando até agora, de alteridade, de choques culturais, de multiculturalismo, né, de entendimentos multiculturais e aceitação das diferenças. A gente vai ver como em vários momentos, em dados momentos específicos da história da humanidade, essas diferenças elas acabaram gerando processos específicos. A gente começa a trabalhar um dos blocos, né, de conceitos mais importantes para o entendimento das ciências humanas, principalmente ali dentro da história, que é o bloco de dominação e resistência. Durante muito tempo a gente estudou a história a partir do ponto de vista da dominação, ou seja, entender os processos de dominação das maiores civilizações ou das nações mais fortes em cima das nações menos desenvolvidas. De umas últimas décadas para cá, começou a ser muito importante também a gente prestar atenção no processo de resistência. A dinâmica resultada dos processos de dominação por parte de algumas sociedades e resistência das sociedades que foram dominadas é que resulta todo o processo histórico que a gente vem estudando e que facilita, na verdade, o entendimento real da estrutura das sociedades como nós conhecemos hoje. Então, começamos hoje esse estudo do bloco dominação, resistência. Então, a gente vai começar primeiro tentando entender lá atrás a partir de quando a ideia de dominação passou a ser uma ideia importante, interessante, necessária para as nações europeias, já que a gente sabe que esse ponto de vista aí que a gente adota para tentar entender é o eurocêntrico, porque a gente vai começar a entender os acontecimentos da Europa, né, de séculos marcantes ali, principalmente as viradas dos séculos XI até o século XVI, né, que é o que prepara o terreno para esse processo acontecer. E a partir daí a gente vai entender o que motivou os europeus a começar esse processo de expansão, que é muito importante para a formação das sociedades como nós conhecemos hoje, mas que foi bem problemático. Ao longo desse bloco de conteúdos, nós vamos entender conceitos, estudar melhor, né, e desenvolver conceitos como imperialismo, colonialismo, a própria revolução industrial, né, entender melhor justamente o processo de evolução e vamos dar uma analisada aqui no processo de aumento populacional, que afinal de contas é o pontapé inicial para a gente começar a entender toda essa gama de processos que a gente vai começar a estudar a partir de agora. É a partir daqui que a gente começa a falar crescimento populacional. Afinal de contas, por que, né, ali num dado momento, na verdade na virada do século XVIII, né, houve esse grande crescimento populacional na Europa. A gente estuda, a gente vê aí que o bloco de décadas que vai compreender, o século, né, inteiro, que vai compreender de 1750 a 1850, é um bloco de tempo, né, que é considerado um dos maiores booms populacionais de de todas as eras depois da existência humana. Entre 1750 e 1850, para vocês terem uma ideia, a população europeia ela dobrou de tamanho. E a gente já falou aqui o quanto a população europeia já era, né, uma das maiores concentrações populacionais do mundo. Então a população europeia nesse século aí, né, repito, 1750 a 1850, ela vai sair de 600 milhões de pessoas para 1,2 bilhões de pessoas. E isso é muito bom, porque isso vai trazer desenvolvimento, isso vai trazer o crescimento das cidades, isso vai trazer mais ocupação de terra.
Errado, isso vai trazer muitos problemas de ocupação, porque não dá para se estruturar, se a sociedade não estava acostumada com esse tamanho inteiro, não dá para se estruturar dentro da ocupação de espaço sem crescer desordenadamente. Um outro problema que é trazido com esse crescimento populacional é justamente o problema da alimentação. Então, com o crescimento desenfreado e a ocupação toda desigual que estava acontecendo e a falta de alimentação, novos conflitos vão começar a surgir. Mas aí vocês devem estar se perguntando, então, professor, o que aconteceu aí dentro desse século, né, entre 1750 e 1850? Vocês prestem atenção que eu nunca fico frisando em cima de um período, falando datas, e eu estou repetindo bastante isso, então preste atenção. O que foi que aconteceu dentro desse período que fez com que a população crescesse tanto? Gente, são vários processos de mudança que estão acontecendo nesse momento. Por que a população cresce tanto? Primeiro, a quantidade de guerras que existia, ela vai começar a diminuir bastante. Então nós temos o que? Muitas pessoas morrendo a menos. Então o índice de mortalidade por guerras, por conflitos, diminuiu bastante dentro desse período. Um outro índice de mortalidade também diminuiu bastante nesse período, e eu estou falando agora da mortalidade infantil. Os avanços na medicina, as novas técnicas, as novas descobertas fizeram com que a sobrevivência de crianças nascidas dentro desse período fosse muito maior do que a sobrevivência de crianças nascidas anteriormente. Lembre-se que a gente já cheguei a falar aqui com vocês que houve um momento ali da Idade Média, da virada para a Idade Moderna, onde o índice de mortalidade infantil, ele era lá nas alturas. Ele chegava a, tipo, a cada 10 crianças nascidas, 8 sobreviviam. Então chegamos aí na casa dos 80%. A gente está falando agora de um período onde isso vai diminuir muito, né? As crianças começam a ter sobrevivido, as crianças começam a passar da primeira infância. E isso, lógico, vai fazer com que o índice populacional cresça, né? Além disso, houveram, né, melhoras nas condições de algumas cidades. As cidades, primeiro, entendo aí, que eu acabei de dizer que houve um problema de ocupação, agora estou dizendo que houve uma melhora. Primeiro, né, vai haver uma melhora nas condições das cidades, com questão de saneamento básico, com questão de higienização, e aí a população começa a crescer. Tá, isso tudo nas primeiras décadas desse século. E aí o problema regride, porque com a população muito grande, eu estou falando agora lá das décadas finais, né, desse período que a gente está frisando aqui, com a população maior, aí mesmo com todas essas novas tecnologias e as noções de higienização, começa a haver uma regressão. Não por causa das noções de higienização, mas porque agora o espaço, né, geográfico, por assim dizer, que as pessoas estavam ocupando, não estava dando conta de suportar tantas pessoas. Lembrem-se todos aqueles problemas de higiene que eu falei lá da Idade Média. De não haver saneamento básico, das pessoas jogarem seus dejetos nas ruas, o mau cheiro que era muito grande nas ruas, tudo isso começa a voltar. Sendo que agora as pessoas não estão convivendo em paz, se é que em algum momento elas conviveram, mas pelo menos elas agora não estão aceitando esse grande fluxo de pessoas se abarrotando no mesmo lugar, vivendo em condições de higiene tão ruins. Partimos então para uma nova ideia: ocupar novos territórios. Mas antes de chegar lá, a gente precisa entender uma outra mudança no pensamento do homem agora: a mudança de consumo. Se eu tenho uma quantidade populacional muito maior, automaticamente, se eu vou pensar em mercado, eu tenho uma quantidade de consumidores muito maior. Então começam a surgir aqui agora as outras necessidades, as necessidades de acelerar a produção. Se eu pensar com a cabeça de um vendedor, com a cabeça de um capitalista, o capitalismo não existia ainda, mas se eu pensar com a cabeça de alguém que vende, eu vou pensar o seguinte: então, se eu tenho muito mais pessoas agora disponíveis para comprar meus produtos, eu tenho que produzir mais rápido. Mas se eu for pensar com a cabeça do consumidor, eu vou ter medo porque talvez não tenha produto suficiente para que eu possa comprar. E eu estou falando de bens de consumo básico para a nossa vivência em sociedade. Eu estou falando de alimentação, inclusive para a nossa sobrevivência. Eu estou falando de consumo de roupas, de calçados, e a gente está falando de Europa, então
a necessidade do uso de roupas, né, de mais roupas, camadas de roupas, em alguns momentos do ano é extrema, por causa do frio, eu tô falando. Então, não dava tempo da manufatura, da construção feita às mãos, né, dos produtos, atender agora a uma quantidade tão grande de população. Assim, muitas pessoas querendo consumir. Eu trabalho, sei lá, exemplo aí, na produção de sapatos. Isso acontecia à mão, costurando ali sapato à mão, cortando couro. Não dava tempo, não dava mais, era muito rápido. Então, as oficinas de manufatura elas começam a crescer desenfreadamente. Mas o principal de tudo é a mudança para a produção de alimentação. As rotatividades na agricultura têm que começar a ser muito maiores. Os campos usados para cultivo têm que começar a ser campos muito maiores. As técnicas de cultivo e produção têm que começar a ser mais rápidas. Mas aí temos mais um problema, que é o processo de transformação daquele produto que a gente está tirando da terra, né, daquele produto que a gente está tirando da agricultura, em transformação de alimento pronto para chegar na mesa. E também fazer com que esse alimento dure mais tempo, né? A questão da conservação. É aí que a questão da industrialização começa a pesar. Primeiro, nas ideias de alimentar esse povo, que é um povo muito maior do que nós estamos acostumados a alimentar. Em alguns lugares. Em outros lugares, como é o caso específico da Inglaterra, o processo da Revolução Industrial é outro, mas calma, falaremos daqui a pouco, desse caso específico, que é o berço do nascimento do setor industrial, né, para o mundo, que vai gerar a Revolução Industrial. Então, todos esses pensamentos, eles são revolucionários. Todos esses pensamentos, e aí vamos repetir que pensamentos são esses, né? A ocupação do espaço, a grande quantidade de pessoas vivendo numa mesma região, a grande quantidade de pessoas consumindo na mesma região e a grande quantidade de pessoas consumindo alimento na mesma região, né? Todo esse processo, eles vão se acumulando e se tornando em necessidades de que o homem se expanda para fora da Europa, ou mesmo dentro da Europa, porque inicialmente, vamos lembrar aí que lá naquela época, inicialmente ainda existe a ideia de que a Europa era uma única região habitada no mundo, para a grande maioria das pessoas, existia pelo menos a necessidade de se expandir para novas regiões, que não aquelas cidades já urbanizadas, já desenvolvidas. Então temos aqui o bloco de ideias, né, que vai fazer com que o homem comece a fazer sua primeira expansão. Eu vou deixar aqui na sequência para vocês agora algumas questões. Vão aparecer no vídeo, tem um cronômetrozinho aí para vocês terem tempo de pegar essas questões, passar para o caderno de vocês. E aí nós seguimos com a segunda parte desse conteúdo.